Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti, falamos com o Senhor, através de Jesus Cristo, na expectativa de que o Senhor tenha recebido os louvores que consagramos a Ti, e que o Senhor receba cada momento desse culto para a Tua glória, e que nesse momento, Senhor, em que nós nos calamos, a Tua voz venha ressoar poderosamente no nosso coração, através desse escrito sagrado, que a nossa mente, os nossos afetos, sejam conduzidos cativos a Cristo, e que o Teu nome seja glorificado, tanto na exposição da Tua palavra, como também na apreensão dela, por meio do Teu povo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero já lhes convidar a deixar a Sagrada Escritura aberta, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Então, já deixemos a nossa Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5. Nós temos já por alguns meses meditado nessa epístola, e um dos temas, irmãos, que circunda esse texto do apóstolo Paulo é o tema liberdade. Na verdade, Paulo oferece a liberdade em Cristo como um antídoto para o veneno do legalismo dos judaizantes. Eu disse para os irmãos que os judaizantes eram pregadores oriundos da cidade de Jerusalém, que estavam visitando as igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, levantando calúnias contra a idoneidade de Paulo, contra o seu apostolado, contra a sua pregação, e ao mesmo tempo semeando uma doutrina mentirosa que procurava fazer uma espécie de um evangelho híbrido, onde se deveria crer em Cristo por um lado, mas ao mesmo tempo manter certos preceitos da lei de Moisés. Paulo vem combatendo essa heresia ao longo dessa carta, e uma dos fortes argumentos do apóstolo Paulo é justamente a questão da liberdade. Ele vai dizer que Cristo nos chamou para a liberdade. Mas é evidente que quando alguém ouve esse tipo de mensagem, Cristo nos chamou para a liberdade, é natural que as pessoas queiram distorcer o significado dessa frase. Isso aconteceu nos dias do apóstolo Paulo e continua acontecendo também em nossa geração. As pessoas interpretam essa liberdade como sendo uma licença para a licenciosidade. E nós vamos ver o apóstolo Paulo hoje corrigindo esse pensamento. Na verdade, o apóstolo Paulo tanto está corrigindo o pensamento desses irmãos, como ao mesmo tempo denunciando que essa era mais uma calúnia inventada por esses falsos pregadores que estavam se intrometendo ali nas igrejas que ele havia fundado. É uma coisa muito interessante de se pensar, irmãos, é que os falsos mestres, eles são como um câncer. Um câncer, ele sempre precisa de alguma coisa que tenha vida e que seja sadio para ele se instaurar. Então, um falso mestre é assim, ele precisa de uma igreja. Assim como um professor de teologia liberal precisa de um seminário conservador para ele se instaurar. É sempre assim. Eles nunca criam nada, eles nunca formam nada, não vou começar uma coisa aqui do zero. Não, ele vai, se infiltra numa igreja, vai corrompendo a mentalidade de pessoas, atraindo gente para si, através de lisonjas e outras conversas, como nós já temos mencionado. Essa é a identidade dos falsos mestres. Eles se intrometem e eles são como um câncer. Eles precisam de alguma coisa que tenha vida e seja sadio para eles corromperem. Então, Paulo hoje aqui vai conversar conosco a respeito de liberdade. Ele vai definir melhor essa questão e nós vamos tentar aqui entender o que ele está dizendo. Então nós vamos ler a partir do verso 13, nossa porção hoje é o parágrafo do verso 13 ao 15, vamos ler a passagem toda, depois a gente torna separando aí parte por parte. Então leiamos com fé a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se resume em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros,
vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém? Amém. Clima bom nas igrejas aqui da Galácia, não era? Clima maravilhoso, amor cristão de fora a fora. Irmãos, o apóstolo Paulo, como eu disse, ele vai tratar a respeito de liberdade. E uma das coisas centrais que ele vai ensinar nesse parágrafo é que liberdade cristã não é libertinagem. Esse tema, liberdade, como eu disse para vocês, é um tema que governa, que é recorrente no seu escrito. Se você ler, por exemplo, o versículo 1 do capítulo 5, nós meditamos nele há 2 ou 3 semanas atrás, o apóstolo Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, nós fomos libertos para a liberdade. Nós poderíamos dizer que Paulo usa o termo liberdade na carta aos Gálatas de 2 maneiras. A primeira é para falar que nós fomos libertos da condenação do pecado. Então, esse é o primeiro elemento, ou poderíamos dizer assim, essa é a primeira manifestação da liberdade. A liberdade é uma só, mas ela tem nuances. A primeira nuance da liberdade no escrito de Paulo é que havia um veredito contra todos nós. Esse veredito dizia que o salário do pecado é a morte, é a condenação. E quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador e Rei, Deus pegou esse veredito de condenação e lançou na conta do seu próprio Filho. E ao mesmo tempo ele tomou o veredito de inocência, pureza e integridade e lançou na nossa conta. Então, nesse sentido, nós fomos libertos. Paulo usa liberdade nesse sentido em Gálatas 3,13. Se você olhar comigo aí, ele diz o seguinte, em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou, Cristo nos tirou de um cativeiro, Cristo nos libertou de um aprisionamento, no qual nós estávamos na antessala da condenação, esperando apenas o momento do encontro com Deus para sermos julgados e condenados eternamente. E ele está dizendo que Cristo nos libertou dessa condenação. Então, nesse sentido, nós somos livres. E essa é a primeira forma em que Paulo utiliza a palavra liberdade nessa epístola, é a primeira nuance do termo liberdade. O segundo, que é um que nós temos recorrentemente lembrado dos irmãos, é que Paulo usa o tema liberdade para falar da desobrigação de cumprir a lei de Moisés. Então, Paulo usa a liberdade nesses 2 sentidos. O primeiro é para dizer que nós fomos libertos da culpa do pecado. Nós éramos condenados e agora somos livres da condenação. E a segunda maneira que ele usa é essa que nós temos falado regularmente, que nós somos livres de cumprir todo aquele cerimonialismo judaico. Aquelas leis que envolviam sacrifícios, guarda de dia, circuncisão, restrições alimentares, nós somos livres de todas essas coisas. E é esse sentido que está em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que é o jugo da escravidão? O jugo da escravidão é justamente aquele peso que a lei de Moisés impunha sobre o pecador, no sentido de que ele jamais poderia cumprir completamente a lei de Deus. Então, esse é o uso que Paulo está fazendo aqui. Nós somos livres dessa obrigação de cumprir a lei de Moisés. No entanto, agora, entrando de fato no nosso texto, os falsos mestres estavam distorcendo o ensino de Paulo a respeito da liberdade. Eles estavam afirmando que o ensino de Paulo a respeito de liberdade, na verdade, era uma libertinagem. Isto é, a mensagem do apóstolo trazia embutida uma licença para viver no pecado. Então, é como os soldados da época das cruzadas. Não sei se você já estudou as cruzadas que ocorreram na Idade Média, mas aos soldados que lutavam para libertar Jerusalém do domínio islâmico, eles recebiam indulgência total e antecipada. Então, eles já iam para a guerra,
com o perdão garantido de qualquer pecado que eles cometessem. Podia matar, podia roubar, podia estuprar, podia enganar, poderia fazer o que fosse, que o perdão já estava garantido, era indulgência absoluta e prévia. Então, é mais ou menos o que estavam dizendo aqui do apóstolo Paulo. Nós falamos, acho que semana passada, que o termo técnico para esse tipo de pregação é antinomismo, antilei, contra o comportamento. É uma heresia que ensina, basicamente, que a liberdade de Cristo te dá uma carta branca para fazer tudo aquilo que o seu coração, tudo aquilo que as suas paixões pecaminosas quererem. Esse ensino tem chegado, meus irmãos, ao longo dos anos, tem passado por diversos pregadores, principalmente alguns que estão na rede social. E o apóstolo Paulo está combatendo essa ideia. E como é que ele faz isso? Nós lemos aqui. Ele diz que a liberdade, lendo novamente o verso 13, não é para dar ocasião à carne. Então é assim que ele combate essa heresia. Então nós somos livres, mas ser livre não significa dar ocasião à carne. Carne aqui, meus irmãos, é natureza pecaminosa. Carne aqui nós poderíamos dizer que é aquela humanidade remanescente, aquela parte do nosso ser que ainda não foi redimida. É uma forma de um impulso interno que procura levar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso comportamento para tudo aquilo que vai contra o Senhor. Isso é carne. A carne, irmãos, ela tem a sua própria agenda. Ela tem as suas preferências. Ela tem até os seus frutos. Aqui em Gálatas capítulo 5 mesmo, se você olhar comigo, versículo 19, ele mostra aqui os frutos que a carne traz com ela. Versículo 19 fala, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é carne. Então Paulo está dizendo que a liberdade cristã não é para dar ocasião a esse tipo de obra. Essa carne, ela está agindo em nós. Ela tem as suas próprias preferências, ela tem a sua própria agenda. E enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar e não nos entregar um corpo novo, um corpo glorificado, a carne vai continuar espezinhando a nossa vida cristã. Então, enquanto o dia de Cristo não chega, qual deve ser a nossa atitude para com a carne? Paulo diz, vocês não devem dar ocasião a ela. O que significa isso? Não dar ocasião à carne. Significa não dar lugar a ela, significa não dar oportunidade. Essa palavra aqui na língua original, meus irmãos, ela era utilizada para falar de uma base militar. Você não pode fazer da carne a sua base militar. Pensa lá no Pentágono norte-americano, aquele local onde todas as estratégias e decisões militares são tomadas. Então, a imagem que Paulo quer provocar com a gente, ao usar esse termo comum de guerra, de não dar ocasião à carne como uma base de operações, é para comunicar o seguinte, que nós estamos no meio de uma batalha e que nós não podemos usar a carne como base de operações. A carne não pode ser o centro decisório da nossa vida. Então é assim que nós exercemos liberdade cristã. Nós exercemos liberdade cristã freando a carne, limitando a carne, restringindo a carne, ou para usar uma linguagem de Paulo em Colossenses 3,5, nós vivemos a liberdade cristã mortificando a carne. Esse é o ensino do apóstolo. Porque se você não fizer isso, se você der lugar a ela, se você fizer o oposto do que ele está dizendo aqui, essa carne vai trazer consigo mesma um cesto cheio de frutos podres,
com os quais você vai alimentar a sua alma. Nós acabamos de ler esses frutos podres do verso 19 a 21. Um catálogo enorme de pecados. Então, a carne traz isso para você. A carne te alimenta com esse tipo de sujeira. E a única forma de você viver a sua liberdade cristã plena, a única forma de você não cair numa libertinagem da alma, é restringindo a carne, é não dando ocasião a ela. Isso é liberdade cristã, meus irmãos. É por essa razão, diz aqui o apóstolo Paulo, que nós fomos chamados à liberdade. Tito capítulo 2, versículo 11, é um texto muito instrutivo nesse sentido. Paulo fala que a graça de Deus se manifestou poderosa, educando-nos. Então veja que a graça, ela não é poderosa apenas para salvar a nossa alma, mas ela nos instrui, ela nos educa, para que nós tenhamos uma mudança de vida, para que nós experimentemos transformação, para que vivamos sensata, justa e piedosamente, aguardando o dia do Senhor Jesus Cristo. Então isso é liberdade cristã, e liberdade cristã, de acordo com Paulo, não é libertinagem. Essa é a primeira informação que nós temos aí na primeira frase do verso 13. Em segundo lugar, o que mais que ele vai dizer a respeito de liberdade? Ele vai mostrar, irmãos, em seguida, que a liberdade cristã nos escraviza ao amor. Preste bem atenção, porque aqui nós temos um paradoxo. Uma liberdade que escraviza. Aí você, mas como? Ou eu sou livre, ou eu sou escravo. Mas esse é um dos paradoxos mais interessantes da vida cristã. Nós somos livres, mas somos escravos ao mesmo tempo. Nós somos filhos, mas ao mesmo tempo nós somos servos. Então a Bíblia mantém esses paradoxos. Esses paradoxos, quando bem estabelecidos, quando a gente não fica tentando reconciliar eles, quando a gente abraça-os, nós temos uma visão muito mais ampla da vida cristã. E é isso que ele vai dizer. Veja aí comigo. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante, irmãos, isso que Paulo está dizendo. Ele acabou de afirmar que nós somos livres em Cristo Jesus. Mas ele diz, no mesmo fôlego, que nós precisamos ser servos uns dos outros em amor. E essa palavra que foi traduzida aqui na língua portuguesa como servo, ela é literalmente escravo. Foi daqui que eu tirei o nosso ponto. Que a liberdade cristã nos escraviza ao amor. Então ele diz que Cristo nos libertou para nos tornar escravos novamente. Cristo nos libertou para servir. Cristo nos libertou para a doação. Então, essa é a liberdade, irmãos. Veja, a liberdade não é para servir às suas próprias paixões. A liberdade é para você servir em amor. E somente quando você está servindo em amor, é que você está exercendo a plenitude da sua liberdade. Esse é o oposto de quem vive na carne. A carne vive para servir a si mesma. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo diz que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor compartilha, enquanto a carne retém para si. Então, meus irmãos, quando nós amamos segundo Deus, nós não somos mais escravizados para ficar usando as pessoas para preencher o vazio da nossa alma. Aliás, quando Deus entra na nossa história, quando Deus vem a nós e nos enche dele mesmo, a partir de então, a única vida que nos resta é uma existência na qual nós vivemos para compartilhar da plenitude que nós recebemos de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus nos libertou da culpa, Deus nos libertou da condenação, Deus nos libertou da ganância, e Ele encheu o nosso coração de perdão, de ajuda, de esperança. Ele libertou o nosso coração do vazio existencial, Ele agora é a nossa porção. E como eu vivo daqui por diante? Eu vivo servindo aos outros com o amor que eu fui amado. Então eu sou escravo do amor. Eu fui liberto para ser escravizado no amor. E Paulo diz no verso 14, que toda a lei se cumpre nesse preceito.
toda a lei pode ser resumida nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse dever de amar, ele resume toda a lei. E, irmãos, Paulo não cita a lei aqui à toa. Lembrem-se que ele estava se dirigindo a pessoas que tinham a lei em alta conta. Lembre-se que ele está falando com um público que estava sendo seduzido por uma pregação mentirosa, que dizia que a única forma de entrar no reino do Messias era cumprindo a lei de Moisés. Então aqui é como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês querem cumprir a lei de Moisés mesmo? Vocês querem seguir Moisés ao pé da letra? Pois façam isso. Amem uns aos outros como vocês amam a si mesmo. E vocês cumpriram toda a lei. Vocês sabem que esse mandamento é bem distorcido hoje. Algumas pessoas transformaram o mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo como uma ordem para amar a si. Uma forma de autoestima. É incrível, né? Como o coração do homem é terrível. Então as pessoas dizem: não, aqui o ensinamento, eu tenho que amar como a mim mesmo. Então eu preciso me amar para depois, então, eu poder amar as pessoas. Né? Transformar o mandamento de Cristo naquelas mensagenzinhas de coach de quinta categoria, né? Daqueles vídeos ruins da internet. Então é isso que fizeram com isso. Mas, irmãos, a Bíblia pressupõe o nosso amor próprio. A Bíblia nunca manda você amar a si mesmo. A Bíblia já parte do pressuposto que você se ama. Aliás, você se ama demais, viu? Você se ama demais. Lembre-se disso. Até uma pessoa que tira a própria vida, ela faz isso porque ela se ama demais. Você sabia disso? É verdade. Ela se acha tão importante, ela se acha uma pessoa tão elevada, que ela é indigna de viver aquela situação que ela está vivendo. E a única solução, então, que lhe resta é tirar a própria vida. Lá em Efésios capítulo 5, falando de homem e mulher dentro do casamento, Paulo diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne. Lembra disso? A Bíblia já parte do pressuposto que você se ama. Então, o mandamento aqui é uma ordem de Jesus para que você tome o seu amor natural e torne o seu amor natural a medida pela qual você vai amar o seu próximo. Esse é o ensino que nós temos aqui no texto. Então vocês já devem ter percebido de cara que é um mandamento extremamente exigente. Imagina você procurar alimentar o seu irmão faminto com a mesma ânsia que você tem de alimentar a si mesmo. É isso que ele está dizendo. Imagina você tentar ajudar um irmão seu a encontrar um emprego, tanto quanto você está infeliz com o fato de estar empregado. Ou imagina você compartilhar Cristo com o seu vizinho, tanto quanto você está feliz em ter encontrado Cristo e ter recebido a salvação dele. Então esse mandamento, irmãos, é deveras exigente. E Paulo diz que ele resume toda a lei. O que ele está falando até aqui, lembre-se, Cristo nos libertou da lei, mas ele nos escravizou ao amor. E a única vida que nos resta daqui para frente é expressarmos o amor de Cristo por meio do serviço. Aí você cumpriu toda a lei de Deus. No versículo 15, ele faz uma constatação da situação daquela igreja, e ele mostra o que acontece em uma comunidade que abandona o amor ao próximo e vive no legalismo. Veja aí, você que já andou em igreja legalista, eu sei que tem alguns irmãos aqui que já andaram, já conversaram comigo. Então veja se você não vai ver um retrato dessas igrejas no versículo 15. Porque onde não há amor, há legalismo, acontece isso que nós lemos aqui no verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então aqui nós percebemos, né, que a situação entre os irmãos das igrejas da Galácia não era nada saudável.
Paulo usa dois verbos aqui para descrever o trato que existia entre aqueles irmãos. O verbo morder e devorar. Esses dois verbos, no tempo do Novo Testamento, eles eram utilizados para falar de animais selvagens que ficavam lutando, se mordendo, tentando estraçalhar uns aos outros. Então, Paulo usa essa imagem para descrever o que é uma igreja sem amor e o que é a identidade de uma comunidade marcada pelo legalismo. Ele está falando aqui de todas as disputas, da inimizade, do rancor, da gritaria, da confusão. E, novamente, irmãos, é esse tipo de retrato que ocorre numa igreja na qual os crentes não são escravizados pelo amor. Então, é uma tristeza, irmãos, observar a situação dessas igrejas. Por um lado, elas estavam afagando os falsos mestres, e do outro, elas estavam devorando os verdadeiramente irmãos. E é isso que acontece em famílias e em igrejas marcadas pelo legalismo. Nesses locais não há nenhum tipo de elevação, de valor às virtudes internas, ao crescimento espiritual da própria alma, da comunhão com Cristo. Na verdade, as pessoas ficam presas exclusivamente àqueles aspectos de uma religiosidade puramente externa, e o resultado é um ambiente tenso dentro da igreja. É um ambiente marcado por intrigas, por provocações, por calúnias, e aquelas pessoas, aquelas famílias, elas vão se devorando ao ponto de se destruírem mutuamente. Então essa é a advertência de Paulo para esses irmãos. Se vocês persistirem nesse caminho do legalismo, se vocês persistirem no caminho dessas regrinhas, vocês estão se afastando do amor de Cristo, do amor que serve. Esse legalismo vai incorporar na alma de vocês e vocês irão devorar uns aos outros. Esse é o ensino de Paulo. Essa é a tristeza dele com relação às igrejas que ele fundou. Não sei se você consegue imaginar o tamanho da tristeza que ele deve estar ao estar falando a respeito dessas coisas. Ele fundou essas igrejas, ele sofreu perigos de morte quando estavam nesses locais, e agora chegou a notícia a ele de que esses irmãos estavam se destruindo por causa da presença desses falsos mestres dentro da igreja. Então, meus irmãos, o que Paulo disse até aqui? Bom, ele disse, como falamos, que liberdade não é libertinagem, que você não pode usar a liberdade em Cristo como uma desculpa para viver no pecado. Por outro lado, ele equilibra essa declaração, dizendo que a liberdade em Cristo, a liberdade cristã, nos escraviza ao amor. Nós deixamos de ser servos do pecado para servir uns aos outros, usando a medida do amor próprio como uma orientação para amar os demais irmãos. E em terceiro lugar, ele mostrou para a gente que a falta de amor no meio dos irmãos é simplesmente fatal. Só há duas opções para uma igreja: ou nós nos amamos, ou nós nos mordemos. Só há essas duas opções. Só há essas duas opções para uma família cristã: ou nós nos amamos, ou nós nos devoramos através dos nossos próprios legalismos. Nós nos destruímos, nós perdemos a relevância. Então esse é o conselho de Paulo a respeito de liberdade. E desse texto, irmãos, eu quero depreender 3 lições finais para a gente meditar e depois nós vamos orar. A primeira delas, eu queria começar falando com você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que não teve aquele encontro transformador com Jesus Cristo, você que tem tido contato com a mensagem do Evangelho, mas ainda não deu aquele passo de fé, de assumir-se como um seguidor de Jesus Cristo, com todos os seus privilégios e deveres. Eu quero começar falando com você, lembrando uma fala de Jesus em João 8,34. Jesus, em João 8,34, ele disse o seguinte para pessoas religiosas. Ele não estava dizendo para pessoas pagãs, ele estava dizendo para os religiosos judeus. Ele falou o seguinte: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Então, as pessoas que ainda não se entregaram a Jesus, de uma forma ou outra, elas estão escravizadas ao pecado. Elas vivem sempre buscando satisfazer os seus próprios desejos, pulando de prazer em prazer, novidade em novidade. E essa ânsia por buscar alguma coisa que dê sentido à alma, que preencha o coração, é a prova visível, a manifestação dessa escravidão. Eu já conversei com muitas pessoas sobre isso. E raramente as pessoas se percebem assim. Não, pastor, eu sou livre. Então você imagina um desses viciados que vivem nas cracolândias do país. E você encontra aquela pessoa naquela situação de miserabilidade, e você olha para aquela pessoa e diz, você precisa de mudar de vida, você está preso, você não sabe o que é a vida, você é um escravo, você precisa de libertação. Então, aquela pessoa responde para você, não, eu não sou escravo coisa nenhuma, eu sou livre. Eu estou aqui porque eu quero. Eu sou livre para escolher o que eu quero fazer. Hoje eu quero fumar maconha, amanhã eu vou fumar pedra, amanhã eu vou injetar, no outro dia eu vou cheirar, no outro dia eu vou só beber mesmo. Eu sou livre, eu estou fazendo precisamente aquilo que eu quero fazer. E essa pessoa é capaz de afirmar uma coisa dessa sem perceber a natureza escravizante do seu próprio vício. Que ela não tem como dizer não para aquele desejo. Ela só vai ser verdadeiramente livre quando ela disser não, mas ela não consegue ver isso. Então, esse quadro ajuda mais ou menos a entender o que eu estou tentando comunicar para você quando eu falo de escravidão do pecado. Você pode dizer assim, mas eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tomo as minhas decisões. Você só é livre para escolher o tipo de pecado. Você só é livre para escolher o entorpecente da alma, qual a qualidade dele. Mas a escravidão continua. Jesus, em João 8,36, ele falou, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque Jesus nos liberta nos termos que nós acabamos de ler aqui hoje. Jesus te liberta te escravizando ao amor. Jesus te liberta primeiro da condenação, da culpa do pecado, de todas as transgressões e que o pecado traz em si, mas ao mesmo tempo Jesus te escraviza ao amor ao próximo, no qual você de antemão passa a viver utilizando a medida do amor próprio para servir aos outros. Então eu queria dizer a você essa noite que Jesus te oferece libertação hoje. Jesus te oferece libertação plena. Sabe o que é você acordar de manhã, e mesmo você se vendo pecador, tão distante de ser aquilo que deveria ser, mas você tranquilamente pensar, entre mim e o Senhor está tudo bem. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sei que eu não deveria fazer esse tipo de coisa, pensar esse tipo de coisa, tomar atitudes erradas, mas eu sei que entre mim e o Senhor está tudo bem. Porque Jesus carregou a culpa do meu pecado. Jesus me libertou de uma condenação terrível que estava prestes a cair sobre a minha cabeça. Mas mais do que isso, Jesus te liberta, Ele quebra o domínio do pecado na sua vida. Para usar a metáfora que falei anteriormente, Jesus quebra o vício do pecado. Você agora tem um novo impulso. O impulso não é mais a carne, o impulso é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai empurrar você para viver para a glória de Deus, dedicando-se a Ele, servindo a Ele de todo o coração. Essa é a libertação que Jesus Cristo te oferece hoje. E é no nome dEle que eu quero convocar você a se entregar ao Senhor Jesus em arrependimento e fé esta noite. Crendo nele, colocando-se diante dele, Senhor, eu de hoje em diante vou viver para a tua glória, eu quero receber essa libertação, eu quero que a culpa do meu pecado seja extirpada de uma vez por todas, eu quero ver na minha vida esse domínio do pecado quebrado, eu não quero mais me identificar com essas obras da carne, prostituição, impureza, idolatria, inimizade, eu não quero mais ser identificado, eu quero me ser identificado com o fruto do Espírito.
Deus é todo poderoso para entrar na sua história e mudar a sua vida hoje. Então, onde você estiver nesse momento, eleve o seu pensamento para o céu e diga: Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas. E Jesus Cristo vai salvar você. Ele vai libertar você. Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai educar você através do Evangelho para uma vida completamente diferente da que você tem hoje. Em segundo lugar, eu quero falar com você que já é crente, que já se entregou a Jesus. Bom, acho que você deve ter percebido que o ensino para você aqui é muito claro. Não use de sua liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Irmãos, o apóstolo Paulo indicou no texto que lemos 2 limites para a liberdade. O primeiro limite é o amor. Lembra que ele falou do amor ao próximo. E o segundo limite é a pureza. Não use para dar ocasião à carne. Esses são os 2 limites que cercam o amor segundo Deus. Se você ultrapassar esses 2 limites, a liberdade é simplesmente desfigurada e você cai no engodo da libertinagem. E nós acabamos de ler aqui no versículo 21, que os que vivem na libertinagem, os que ultrapassam o limite da santidade, os que ultrapassam os limites do amor, eles não herdarão o reino de Deus. Pense nisso, como isso é sério. Você que está tendo namoro lascivo, você que está traindo seu cônjuge, você que está escravizado à pornografia, você que vive na avareza, você que sempre está cercado de intrigas, confusões, inimizades, considere essas palavras que estão sendo ditas aqui. Você não herdará o reino de Deus. Esse seu comportamento é provavelmente uma evidência de que você não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Portanto, tome essa exortação e pare de dar lugar à sua carne antes que seja tarde demais. Pare de fazer da sua carne o princípio, o ambiente nos quais as decisões importantes da sua vida são tomadas. Pare de tornar a carne o centro decisório, a base de operações da guerra espiritual. Se você não parar com isso, você vai destruir a si mesmo e você vai destruir os que estão ao seu redor. Esse não é um mal que você faz apenas para si. Paulo mostrou aqui, a falta de amor, o fato desses irmãos darem lugar à carne, fez com que eles criassem um tipo de uma hostilidade mútua. Eles viviam se destruindo uns aos outros. Você vai destruir pessoas. Você vai afetar a vida das pessoas. Lembre-se disso. O maior inimigo da sua felicidade não é Satanás. O maior inimigo dos maiores prazeres que você poderia ter em Deus é a sua carne. É ela que precisa ser mortificada. É ela que precisa ser subjugada. Então não deixe ela tomar a autoridade de decidir as questões importantes da sua vida. Enquanto você não experimentar essa dinâmica de ver a sua carne subjugada pelo Espírito Santo, você não experimentará a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. A sua vida cristã vai ser aquela vida que se arrasta. Vai ser aquela vida em que você não experimenta plenitude. Tem muitos cristãos, irmãos, desanimados nas igrejas hoje. Tem muitos cristãos que estão drenados espiritualmente, dentro das igrejas. Eles vêm para a igreja domingo após domingo, mas eles não têm anseio por Deus, eles não têm paixão pelas coisas celestiais, eles não têm ousadia para viver nesse mundo, para se encontrar com os descrentes e pregar o evangelho para os descrentes. Eles não têm paixão em falar de Cristo para as pessoas, eles não têm poder para viver nesse mundo como luzes em um mundo sem referência. E por que eles estão nessa condição? Porque eles deram lugar à carne. Eles estão sendo governados por tudo aquilo que é pecaminoso. Eles estão comendo todos os dias desses frutos terríveis, apodrecidos, que vão matando a nossa alma, os frutos que Paulo acabou de descrever aqui. Portanto, não use
da sua liberdade para dar ocasião à carne. Se arrependa hoje à noite, volte-se para o Senhor. Senhor, eu não quero viver assim. Eu não quero ser identificado com esse tipo de pessoa. Eu quero viver como alguém remido na tua presença. Eu quero viver como luz nesse mundo sem referência. E por último, irmãos, em terceiro lugar, nós aprendemos no texto que lemos hoje que uma das maiores expressões da nossa liberdade em Cristo é o amor que serve ao próximo. Paulo falou que essa é a essência da lei. A lei de Deus toda cabe dentro desse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ficou bem claro aqui para todos nós que os verdadeiramente libertos não vivem para si. Um jovem cristão, por exemplo, ele nunca vai se aproximar da sua namorada de uma forma indecorosa, porque ele sabe que a namorada não existe para ele. Ele quer verdadeiramente amá-la, e ele sabe que o verdadeiro amor sempre vai conduzir o outro a Cristo. Então essa é a dinâmica da vida cristã. Então, diante desse texto, irmãos, eu apelo para que nós usemos toda a nossa criatividade, toda a nossa energia, toda a nossa perseverança para promover o bem para as pessoas, tanto quanto nós estamos interessados em promover o bem para nós mesmos. Vamos nos importar, vamos nos preocupar com os nossos irmãos, tanto quanto nós nos importamos conosco e com aqueles que estão ao nosso redor. Você já parou para pensar como seria diferente a igreja de Cristo se nós vivêssemos assim? Imagina você olhando para o lado, para o seu irmão, que você nem tem tanta intimidade assim, mas você é determinado a buscar a felicidade, o bem, a alegria daquela pessoa, na mesma proporção que você quer ser feliz e pleno nesse mundo. Como é que seria a igreja de Deus? Irmãos, a igreja de Deus se tornando assim, não somente a lei de Deus seria cumprida, mas a glória de Deus brilharia com intensidade entre nós. Pessoas seriam convertidas. Em João 13, versículo 35, Jesus falou isso, que quando nós nos amarmos uns aos outros, as pessoas verão que nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Então sirva. Jesus Cristo te escravizou ao amor. Ele te libertou, mas Ele te uniu, Ele colocou no seu coração um novo princípio. Agora você não vive mais para servir a si mesmo, você vive para servir o seu próximo. Você que é marido, você não pode ter a sua esposa para si mesmo. Você pode ter a liberdade até de abdicar de certos direitos que você tem como marido, porque Cristo te libertou para o amor. Você pode voluntariamente fazer isso. Você pode diminuir a quantidade das suas exigências, porque Cristo te escravizou ao amor. Você pode fazer a mesma coisa com seus outros relacionamentos. Cristo fez isso por nós, irmãos. Portanto, vamos empunhar essa palavra hoje, vamos trazê-la para o nosso coração e dizendo em oração: Senhor, eu quero viver assim. Eu quero amar com a mesma proporção que eu me amo. Eu quero buscar o bem do mesmo jeito que eu quero o meu bem, eu quero o bem dos meus filhos. E a glória de Deus, irmãos, vai brilhar entre nós. Então que Ele nos abençoe para a glória dEle, que Ele olhe para a nossa igreja e nunca veja uma comunidade de pessoas que estão se mordendo, mas de pessoas que verdadeiramente se amam para a glória dEle. Amém. Vamos orar ao Senhor. Tantas coisas maravilhosas, Senhor, nós vimos na Tua palavra hoje. Antes de tudo, te rendemos graças pela libertação que experimentamos em Cristo Jesus. Que libertação poderosa, gloriosa, profunda, verdadeira. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor puniu em Cristo Jesus o nosso pecado. E através dele, o Senhor nos deu o Espírito Santo, que hoje quebra o domínio do pecado na nossa história.
Nós te agradecemos, Pai. Nós, por outro lado, te pedimos perdão por todas as vezes em que permitimos que essa liberdade, de alguma forma, desse ocasião à carne. Nós pedimos perdão por isso, Senhor. Por todas as vezes em que nós nos identificamos com essas obras da carne, as quais acabamos de ler. Perdão, Senhor, tem misericórdia de nós. Pedimos por fortalecimento espiritual. Pedimos por plenitude do Espírito Santo. Que nós, Senhor, não venhamos permitir que a carne ocupe o centro das decisões da nossa vida, mas que nós sirvamos a Ti e aos outros em amor, de forma abnegada, buscando o bem dos nossos irmãos, amando-os, cuidando deles, zelando pelo bem-estar deles. Enche o nosso coração, Senhor, com essa plenitude de amor. E nos livra desse espírito hostil que tem cercado tantas igrejas. Livra-nos, Senhor, disso. Dá-nos um ambiente de tranquilidade, de paz. Livra-nos dos legalismos. Livra-nos dos falsos mestres. E nos conduz, Senhor, puros, santos, imaculados até o dia de Cristo. Eu oro pelas pessoas que aqui estão, que de alguma maneira estão escravizadas à carne. Eu oro, Senhor, para que hoje seja o dia da libertação. Para que essas pessoas hoje retornem a Cristo e retomem aquela liberdade que já lhes foi dada por meio do Evangelho. Eu oro ainda pelas pessoas que ainda não creram em Ti, que não tiveram esse momento de uma entrega profunda e transformadora, para que hoje, Senhor, seja o dia da salvação. Pedimos isso tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.